Nós estamos recebendo em nossos estúdios com muita honra o nosso querido amigo Marcos Marinho. Ele é consultor político que irá falar, fazer uma análise, né, da atual situação política do país. Marcos Marinho está morando em Portugal, está cursando aí doutorado em comunicação naquele país, na Europa, e com certeza enriquecendo os seus conhecimentos para poder desenvolver cada vez mais o seu trabalho, que já é respeitado por todos nós. Consultor político Marcos Marinho, e se encontra nos estúdios. É uma honra tê-lo aqui, Marcos Marinho. Uma satisfação enorme tê-lo aqui na empresa. Bom filho, um dia a casa retorna. Tudo bem? Tudo bom, Jota. Satisfação toda minha. Afinal de contas, eu tenho um carinho especial aqui pela TV Metrópole, que é uma casa que me acolheu, né? Sim. Por quase 2 anos eu estive à frente aqui do Contraditório, um projeto que muito me orgulha, que eu percebo que vocês estão dando continuidade a ele. Sim. E eu penso que é muito importante sempre falar sobre política e sempre que precisarem, estou à disposição. Só fazer um adendozinho, senão o pessoal fica chateado comigo. Eu inicio o doutoramento lá em Portugal agora no 2º semestre, ainda estou por finalizar aqui o mestrado, mas já estou aproveitando para fazer alguns contatos na Universidade do Minho, em Braga, e por enquanto acompanhando a minha esposa, ela, assim, no doutoramento. Estou no caminho. No caminho, mas e como que você está, adaptando a Europa, adaptando aí Portugal? Haja vista que você acabou de elogiar a sua deferência pelo país, pela empresa, como está a sua adaptação naquele país? Olha, Portugal é um país fantástico, viu? Eu até falo para muitos amigos que os brasileiros precisariam conhecer mais Portugal. É um país muito acolhedor, que tem uma paisagem fenomenal. Inclusive, eu estou aproveitando esse tempo também, a gente tem um blog de dicas de turismo, chama embarqueautorizado.com.br, onde a gente tem feito várias matérias em vinícolas, em museus, lá da região de Portugal. Então, assim, para quem pretende viajar para o exterior, é um excelente destino com custo mais baixo que outros países da Europa. Então, acesse lá embarqueautorizado.com.br. Fazer um merchan, né, Jota? Isso é verdade. Olha, essa palavra crise ronda não só o Brasil. Você se depara com a Grécia, com a Espanha, Portugal, vários países da Europa. Como você está avaliando a crise do Brasil? É parecida com a da Europa ou tem um distanciamento enorme entre as duas? Então, o mundo está em crise. Certo. Em menor ou maior escala, mas vários países estão em crise. Alguns em crise por conta da guerra, outros em crise por conta da economia, outros em crise misturando política e economia, que é o caso bem do Brasil. Sim. Né? Não dá para a gente equiparar, porque são realidades bastante diferentes. Eu posso perceber que Portugal tenta passar pela sua crise, mas numa perspectiva bastante diferente da nossa. O Brasil, pelo próprio tamanho, pela dimensão do país e pelo próprio histórico brasileiro, a crise aqui ela tem uma outra conotação. Né? Há também questões políticas em Portugal, a economia da própria União Europeia ela está sempre oscilando, né? É uma grande dificuldade você manter coesão num bloco de grandes países com grandes diferenças culturais, mas eu penso que em cada país as pessoas, a própria população vai precisar descobrir meios para lidar com a sua crise. Não dá para negar. Falar que não há crise em qualquer situação é uma bobagem. Tá, vamos falar de política agora, mas antes tem uma matéria da Nete Fiorentino, vamos trazer agora. Justiça de São Paulo encaminha denúncia contra Lula para Sérgio Moro. A Nete Fiorentino vai trazer essas informações agora, a gente vai analisar e depois o seu comentário. Vamos ver a matéria. A Justiça de São Paulo encaminhou a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Justiça Federal, mais precisamente para as mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. O processo apresentado pelo Ministério Público do Estado, no qual denuncia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais 15 pessoas, ainda pede a prisão preventiva do ex-presidente. A juíza Maria Priscila Hernandes Veiga de Oliveira entendeu que os crimes denunciados são federais e não estaduais. Já há uma investigação em curso sobre esses crimes na Justiça Federal. Toda a denúncia vai para análise do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Caso Moro entenda que a denúncia é de âmbito estadual, ele pode desmembrar o processo e devolver o que acha pertinente. O caso deixa de estar em segredo de justiça em São Paulo. Dessa forma, a denúncia e o pedido de prisão contra Lula serão encaminhados da 14ª Vara Criminal da Justiça de São Paulo para o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na sua decisão, a juíza argumenta que os crimes denunciados pelo Ministério Público de São Paulo têm características de esfera federal e já são objetos de apuração da Justiça Federal.
A magistrada diz que, abre aspas, o pretendido nesses autos, no que tange as acusações de prática de delitos chamados de lavagem de dinheiro, é trazer para o âmbito estadual algo que já é objeto de apuração e processamento pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e pelo Ministério Público Federal, pelo que é inegável a conexão com o interesse probatório entre ambas as demandas, havendo vínculo dos delitos por sua estreita relação. Fecha aspas. Segundo a juíza, a denúncia do Ministério Público de São Paulo não narra a origem do suposto favorecimento de Lula, Dona Marisa e do filho Fábio por empreiteiras, mas a Lava Jato sim. A Lava Jato é de Curitiba, né? O Sérgio Moro, lá em Curitiba. O complexo é lá em São Paulo. Agora a juíza está transferindo lá para Curitiba. Como que o senhor está avaliando isso aí, o Marcos Marinho? Essa questão jurídica eu prefiro não entrar no mérito, né? Até porque não é a minha área. Mas eu estava lendo alguma coisa sobre a fala da juíza e ela tem considerado a questão da superexposição do caso, né? Eu percebi, pelo menos pelo que eu li da fala dela, que ela não é muito afeita a essa superexposição midiática. E há também uma outra situação, pelo que eu tenho acompanhado, que em alguns pontos, né, os casos são imbricados, tanto a Operação Lava Jato quanto essa questão do triplex, pelo que é apontado nas matérias que eu tive conhecimento, há um pouco de envolvimento. Tanto que a própria defesa do Lula disse que é necessário que haja uma decisão de quem vai investigar o quê, porque o próprio ex-presidente não estava se dispondo a depor a mesma coisa para duas inquisições que relatam para fatos semelhantes. Há um componente jurídico aí, que, né, não me atrevo a falar sobre ele, mas o que nos interessa é o componente político e como isso é significado pela população. Tá, já que você falou no componente político, o senhor avalia a manifestação das ruas, a população quer uma resposta e agora essa blindagem, se é que é blindagem mesmo em relação ao Lula, vir para o Ministério da Dilma? Então, Jota, o que eu acho de mais estúpido, vou ser franco, na situação é tentar trabalhar polarizando e generalizando as movimentações do dia 13. A gente vê uma sociedade polifônica, onde várias pessoas vão à rua com demandas diferentes e com gritos diferentes. Então, falar que são coxinhas contra petralhas, petralhas contra coxinhas, é uma estupidez sem fim. Quem fala isso ou tem má vontade, ou não se preocupa em realmente entender o fato social que está acontecendo. Nós temos no Brasil hoje uma mostra clara de desgaste da sociedade. A sociedade, desde 2013, quando ela começou a vir para as ruas, ela está deixando claro para o cenário político que ela está desgastada, que ela está ficando extenuada com a quantidade de escândalos e com nenhum resultado. Nada positivo. Exato. Tanto que ninguém consegue capitalizar em cima disso. Quem foi para a rua não é porque é a favor do Aécio e do PSDB, isso ficou claro, porque eles foram hostilizados, Aécio, Alckmin, mais uma série de outros políticos. Exatamente, a partidário, né? O movimento partidário. O que eu quero colocar claro é, nós estamos percebendo que a sociedade como um todo ela está insatisfeita. Por várias questões. O que é importante agora é que surja, no meio dessa situação toda, algumas lideranças que consigam polarizar o debate. E que esse debate possa perdurar. Não só naquele momento da catarse coletiva, do ir para a rua, do brigar, do gritar ou do dançar, como em algumas cidades do país foi feito. Né? E não quero desmerecer nenhum tipo de manifestação. Acho que toda manifestação ela é válida, porque ela é uma manifestação da forma como a pessoa acha simbólico fazer. Então, acho que a bobagem aí fica desmerecendo se o cara foi dançar, ou se ele foi gritar, ou se ele foi o que seja. O que eu percebo não é possível enxergar todo esse cenário de uma maneira generalista, que é um golpe ou que não é um golpe. Isso, para mim, é uma bobagem. É importante entender quais são as demandas que estão sendo gritadas na rua. Tem coisas muito sérias, tem gente que está lá porque tem consciência do que está fazendo, e tem gente que vai falar besteira, vai pedir volta do militar, que é uma grande estupidez, tem gente que vai lá só para tirar selfie. Essa é a pluralidade da sociedade, Jota. Então, a gente precisa entender isso nos detalhes, não generalizar e ouvir. E além do momento da rua, o debate dentro de casa, o debate no escritório, o debate na fila do banco, é ali realmente que a sociedade está manifestando o que ela quer de verdade. Vamos ver então a segunda matéria com a Neto Fiorentino falando, entenda como a Lava Jato chegou ao ex-presidente Lula. Vamos ver essa matéria.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo no último dia 9 pelo crime de lavagem de dinheiro, porque teria supostamente ocultado o patrimônio do triplex 164A no condomínio Solares, em Guarujá, São Paulo. Os promotores Cássio Concerino, Fernando Henrique Araújo e José Carlos Blatt afirmaram que o ex-presidente ocultou ser dono do imóvel, que está registrado em nome da empreiteira OAS, uma das investigadas pela Operação Lava Jato. Outras 15 pessoas foram denunciadas, entre elas a mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, seu filho mais velho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e ex-dirigentes da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários, antiga proprietária do condomínio, entre eles o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A promotoria sustenta que Lula cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade. Aí na matéria que está completa? Ah, tá. Marcos Marinho, a mídia está em cima. Todos os canais, né, Fiorentino, falando sobre isso. Não tem outra notícia a não ser essa. Qual que é o desfecho final que você avalia sobre tudo isso? Olha, Jota, é fato que toda a mídia estaria em cima de um caso como esse. Afinal de contas, nós estamos falando do Lula, que, a que se pese qualquer crítica contra ele, é um dos grandes líderes políticos do Brasil. E histórico. Né? Então, não seria diferente de forma alguma. Realmente, a cobertura midiática estaria toda em peso sobre o caso. Agora, o que eu acho complicado é que fica se tentando imputar à mídia um papel de extremamente manipuladora e ocasionadora do fato social. Ok, a mídia é óbvio que ela tem responsabilidade, porque ele é um recorte que ajuda a sociedade a significar toda a situação. Agora, atribuir a ela essa mobilização para o golpe, eu acho supervalorizar o fato. O componente social ele vai ser composto pelo que as pessoas entendem e recebem da mídia e o que elas entendem e recebem do seu convívio social. Agora, eu acho complicado perceber que em momento algum se imputa também aos atores políticos o seu papel no fato. Onde estão os partidos para realmente estar próximos da sociedade, para ajudar no entendimento de toda essa questão? Cadê a fala clara e coesa, próximo do cidadão? É o tempo todo ou ataque, ou defesa, ou desqualificação, e isso em nada favorece que o cidadão entenda a situação. Vamos ver então a matéria agora, vamos ver se a gente possa exibir a matéria da NET. Entenda aí, como que a Lava Jato chegou, Lula, vamos ver. OAS e custou R$ 777 mil. Segundo o engenheiro Armando Dagre, sócio administrador da Talento Construtora, os trabalhos foram realizados entre abril e setembro de 2014. Em 2006, quando se reelegeu presidente, Lula declarou à Justiça Eleitoral possuir uma participação em cooperativa habitacional no valor de R$ 47 mil. A cooperativa é a Bancop, que, com graves problemas de caixa, repassou o empreendimento para a OAS. A defesa de Lula ainda não se pronunciou sobre o caso. Os advogados do ex-presidente ainda estão analisando a decisão e não emitiram comentário a respeito. Lula tem afirmado que o imóvel no Guarujá nunca pertenceu a ele ou à sua família e que ele não praticou nenhuma irregularidade no caso. É uma situação delicada, né, Marcos Marinho, aí, em relação ao Lula, aí, com esse complexo, enfim, esse sítio, tanta coisa. Jota, eu acho que, como qualquer outro cidadão brasileiro, tem que haver investigação. Claro. E tem que ser punido caso seja culpado. O que eu acho importante é evitar que se crie uma situação de nós contra eles tão grande que efetivamente se impeça o desenvolvimento das investigações. O que eu acho importante falar é que todos têm que ser investigados e julgados. Não só o Lula, mas todos. Quem for culpado tem que pagar. Tem que pagar. É óbvio que quem defende o ex-presidente fica tentando jogar como se não investigaram fulano ou beltrano. Então tudo bem, isso não impede que o Lula seja investigado, ele tem que ser como qualquer cidadão. E depois que também se exija que se investigue todos os outros, Aécio e aí quem quer que seja, né?
Bom, só para a gente finalizar, tem um minuto, como que você avalia a eleição desse ano de 2016? Há mudança? Porque teve um manifesto. Será que vai ter o manifesto na urna? Então, Jota, eu não acredito muito que essa mobilização de rua vá repercutir na urna de maneira direta. Porque 2013 também teve, 2014 também teve e não mudou muita coisa nas urnas. O que eu percebo vai ser uma eleição bastante complicada. Por quê? Quanto mais fica esse mal-estar, esse clima pesado e decepcionante em relação à política, mais as pessoas se afastam. E eu tenho medo que somente a ausência do eleitor na urna na próxima eleição. Também tivemos mudança no sistema eleitoral, onde reduziu o tempo de campanha. Então agora o eleitor tem menos tempo com contato com os candidatos para significar e escolher o melhor voto. Então nós temos um cenário desfavorável, um eleitor mais arredio, um espaço de exposição para os candidatos mais reduzido e com menos possibilidade de exposição, vamos dizer, onde quem tem mandato e tem já feito campanha, porque a gente sabe que é uma pré-campanha durante 4 anos, quem tem mandato, tem mais chance. Mas eu quero acreditar que talvez todo esse contexto sirva também para as pessoas entenderem que elas precisam investigar mais antes de votar, pesquisar mais. E aí, quem sabe, dar oportunidade para novas pessoas. Porque a gente já percebeu, está posto. Até aqui, parece que não tem dado muito certo. E tem que se começar, Jota, na base. Não adianta ficar brigando só pela presidência da República. Se para vereador, que é quem está ali, cuidando da porta da sua casa, você vota em qualquer um. Você não tem o compromisso de conhecer as propostas, de investigar a pessoa. É um processo em cadeia. A política não se faz de maneira isolada. É um complexo, onde cada esfera tem a sua gama de responsabilidade e o cidadão tem a dele, que é colocar as melhores pessoas para gerir o processo em nome dele. Bom, falou muito bem aqui o nosso analista, consultor político Marcos Marinho, falando da situação atual da política do país. É um dos melhores consultor político do Brasil, uma honra tê-lo aqui no jornal. Ele já está se preparando para o doutorado de comunicação em Portugal, na Europa. A sua esposa já está nessa área, já está fazendo, já está exercendo. E a gente fica contente e feliz e obrigado pelas suas informações e também a deferência em relação à empresa, à Rede Metrópole de Comunicação. Muito obrigado, Marcos. Jota, eu que agradeço e estou à disposição de vocês e a TV Metrópole sempre que precisar. Um grande abraço. Vamos fechar o jornal? Olha, obrigado você que acompanha o jornal, obrigado Neto Fiorentino, ela foi a coordenadora do jornal, como sempre, fazendo um trabalho brilhante aqui na empresa. Obrigado, Alex, obrigado ao Max, Max, como sempre, a elegância total. Fique agora com o próximo programa, a próxima atração aqui na Rede Metrópole de Comunicação, sinal 24net, o portal metrópole360.com.br. Um grande abraço e até amanhã.